Nesta edição do Guimarães em Debate, vamos ter alguns dos temas da atualidade guimaranense. Por um lado, temos uma atualização do Impacta, investimento municipal em projetos e atividades culturais, territoriais e artísticas. Numa vertente mais política, chegou-se a um acordo para viabilizar a instalação dos órgãos autárquicos eleitos a 12 de outubro na freguesia de Brito e tivemos também a última reunião de Câmara do Executivo no passado dia 16 de fevereiro. Por isso, bem-vindos ao Guimarães em Debate, programa quinzenal do Jornal de Guimarães, que conta com a participação habitual de Mariana Silva, José Bastos e Manuel Ribeiro. Vamos começar precisamente pela reunião de Câmara, onde foi aprovada a aquisição de 75 frações de habitação por 12,65 milhões de euros ao abrigo do primeiro direito, programa de apoio ao acesso à habitação para quem vive em condições indignas e sem capacidade financeira para suportar o acesso a uma habitação adequada. Mariana Silva, penso que a reunião de Câmara mereceu uma atenção especial e deve também merecer um comentário especial sobre a mesma. Sim, de cumprimentar todos e cumprimentar também quem nos vê lá em casa. Eu estive atenta à reunião de Câmara, como não podia deixar de ser, até porque se não virmos naquele momento, depois já não conseguimos ver, temos mesmo que estar às 10 da manhã atentas à reunião e eu gostaria de começar por falar sobre aquilo que não foi dito. E, como sabemos, nos últimos tempos passamos por diferentes consequências climáticas no nosso país, com consequências também elas distintas em diversas regiões. Cá não foi assim tão grave, mas tivemos inundações e muito me espantou que a oposição não colocasse estas questões ao Executivo. O que é que se passou, que consequências o tempo invernoso trouxe para Guimarães e de que forma é que vão ser resolvidas. Caiu uma estrada em Infantas, caiu um caminho também em Ronfa atrás do cemitério que também servia de passagem. Temos os diferentes buracos nas estradas também devido ao tempo que se fez sentir e o Laboratório da Paisagem voltou a inundar. E por isso não é porque de vez em quando o laboratório inunda que nós devemos tornar esta questão como uma normalidade. Muito foi feito ao longo dos anos, inclusive as bacias de retenção, que também podemos ver algumas pessoas a valorizar e por isso as consequências também não foram tão graves para Guimarães como noutros anos e eu também elogio muito essa obra e acho que essa obra foi muito importante para Guimarães, mas em 2023, quando passamos por inundações, a oposição fez muito mais alarido relativamente ao que se tinha passado devido ao clima e a Câmara gastou mais de 600 mil euros para recuperar algumas das questões que na altura se puseram, quer fossem da responsabilidade do município ou particulares. E muito me admira que a oposição, nem o PS, nem o outro vereador que lá está, tivessem questionado o Executivo sobre o que é que aconteceu em Guimarães, que dados é que temos, que formas é que vamos encarar, porque as bacias de retenção servem agora, mas se o tempo piorar como está previsto, se calhar também estas soluções precisam de ser revistas e precisam de ter outra visibilidade. E por isso preocupa-me que a oposição não tenha dado voz aos problemas do Conselho e às questões que foram muito concretas e que apareceram na imprensa e outras que possivelmente não apareceram e que também não tiveram essa reflexão e não tiveram essa importância para a oposição. Isto foi o que não foi dito, não é? Quanto à habitação... Que é uma das preocupações da Mariana ao longo dos tempos. Que é também uma das preocupações, até porque é também um dos problemas que existe no nosso Conselho e muitos dos nossos jovens saem de Guimarães porque não encontram habitações a preços acessíveis e por isso fazer com que se construam mais casas a preços acessíveis e até da responsabilidade do público, não é? Que sejam da responsabilidade do município, para mim é sempre importante que aconteçam. É óbvio que depois de tantas vezes o cantar ir à fonte e vir sem água, não é? Porque não veio sem asa, foi sem a água.
porque muitas vezes foi prometida a construção das casas, o primeiro direito, a construção deste regulamento, a abertura de concursos, a decisão de terrenos, e nenhuma casa foi construída. Parece-me que é legítimo que a dúvida paire no ar de que estas 75 casas vão ser construídas até ao final do ano. Sendo que, pelos vistos, no anexo do documento não dizia até ao final do ano, dizia até setembro. Penso que era essa a questão que foi colocada pelo vereador do PS, Ricardo Costa, mas o Sr. Presidente rapidamente alinhou ali as agulhas e disse que tudo faria para que elas estivessem construídas até ao final do ano. Se tivermos até ao final do ano 75 casas construídas, será já uma vitória para Guimarães, para podermos realmente continuar naquele caminho que é necessário, que é a construção de habitação a preços acessíveis para os guimaranenses. Muito bem. Manuel Ribeiro, depois de algumas reuniões de Câmara em que o Executivo adiava as obras, desta vez avança com uma obra que é marcante, digamos assim, ou poderá ser marcante. Há uma nova fase, uma nova dinâmica do Executivo guimaranense? Ora, boa noite ou boa tarde a todos. À Mariana, ao Zé Bastos, ao Alfredo Jorge. Uma nova dinâmica? Não, a dinâmica iniciou-se logo no dia seguinte às eleições. Portanto, não há uma nova dinâmica, há uma dinâmica que se consolida, que se acelera, que se estabelece, tendo em conta os processos que alguns deles já estavam em andamento. Eu lembro-me que esta discussão do primeiro direito era uma discussão recorrente nas Assembleias Municipais. E quantas vezes é que já houve concursos públicos no âmbito do primeiro direito que ficaram desertos e depois novos procedimentos, novos concursos, e até 2026, pode-se dizer, a Câmara Municipal de Guimarães não construiu uma só habitação, principalmente no âmbito deste programa. E este programa é importante porquê? Porque e esse levantamento foi feito, havia, ou existem em Guimarães, mais de 300 habitações indignas. Portanto, são guimaranenses que estão a precisar de uma habitação digna, ou minimamente digna. E este projeto dirige-se exatamente a isto. Para que estas 75 famílias que vivem atualmente em habitações indignas e que não têm possibilidades de adquirir uma habitação, sejam transferidas para estas habitações que vão ser construídas e que a Câmara agora adjudicou. Eu queria chamar a atenção que isto realmente estamos numa fase executiva. Porquê? Porque o que ficou dito, parece que não foi contestado por ninguém, portanto, será uma verdade que terá de ser invocada aqui, é que o financiamento no âmbito do PRR para a construção de habitações no âmbito do primeiro direito foi perdido. Foi perdido, houve necessidade de a Câmara negociar com o IRU um regime especial de financiamento do primeiro direito. E ao ser perdido, também se perderam verbas, isto é, um investimento de 12.650.000 euros, à volta disso, não é? Eu arredondei, a Câmara vai ter uma penalização de 15%. Isto é, parece contribuir com 8.600.000 euros. Ora, isto exigiu negociação, exigiu pôr os pés ao caminho, exigiu reunir com o IRU e conseguir este tipo de acordos, mas acordos para executar, para fazer. E eu já no nosso outro debate chamei a atenção que o Presidente da Câmara está a impor ou está a anunciar prazos limite para a conclusão das obras. E eu acho que isso é importante porque afirma um compromisso forte do Executivo para executar as obras e também estabelece, digamos assim, limites temporais à oposição para exigir, para acompanhar, para fiscalizar, que é essa a grande missão da oposição. E neste caso concreto, parece-me que, agora numa opinião mais ordinária, digamos assim, parece-me que realmente o prazo é curto.
mas o prazo é curto. Se há adjudicação, já há empreiteiro contratado, só tem que ir para o terreno e fazer as obras. Quando a oposição vem dizer que não acredita no cumprimento deste prazo, eu quase que me apetece dizer que a oposição parece que está a deitar agouro para que as coisas não corram bem e depois possa ter argumentos para combater o Executivo, que é assim que uma oposição gosta de fazer quando tem razão. Vamos ver, para bem de todos os vimarenses, que não têm a razão neste caso. Zé Bastos, este último comentário do Manuel Ribeiro deve merecer uma especial atenção, ou uma resposta à altura, se calhar. Não, resposta à altura irei tentar. Não, o Bastos não é supersticioso. Não, de forma nenhuma. A resposta à altura irei tentar, mas de facto o comentário que o Manuel Ribeiro disse agora faz parte de uma estratégia que já todos percebemos. Já todos entendemos como é que funciona este Executivo, já todos percebemos como é que as coisas funcionam e que permitem, por exemplo, relativamente à habitação, dizer-se que após 100 dias lançamos e temos 75 casas ou 75 habitações, problema resolvido, coisa que durante os últimos 4 anos não houve capacidade de fazer. Factualmente, aquilo que aconteceu nos últimos 4 anos é que sim, não houve capacidade de fazer nenhuma habitação no âmbito do primeiro direito. Isto é factual. Agora, a factualidade não deve permitir demagogia. E a demagogia por vezes é perigosa, ou pode ser perigosa. E, eventualmente aquilo que o vereador Ricardo Costa disse foi, se calhar, um conselho ao seu Presidente de Câmara dizendo não arrisque tanto porque aquilo que hoje lhe fica bem enquanto demagogia pode-lhe vir a trazer alguns transtornos. Mas isso também não vem mal ao mundo por causa disso e os registros de atuação de cada um dos executivos são aqueles que são. E aqueles que antes diziam ou que intitulavam o presidente Domingos Bragança de proclamatório, que proclamavam muito e fazia pouco, hoje ouvimos muitas mais proclamações. E também aproveitar para dizer aqui, pegando naquilo que a Mariana referiu, relativamente à eventual falta de inação do Partido Socialista na reunião de Câmara sobre aquilo que tem a ver com o mau tempo que assolou também Guimarães, embora de uma forma, felizmente para nós, bem menos gravosa do que noutras regiões do país. E aquilo que a Mariana disse é que a oposição em 2003, a então oposição que agora é poder, fez muito alarido. E de facto, sim, fez muito alarido e essa era uma forma de estar. O PS disse desde cedo ao que vinha e que vinha para fazer uma oposição responsável e não uma oposição de alarido. O poder hoje tem também uma posição de alarido, faz muito alarido à volta de tudo, tentando transformar coisas naquilo que não são. Mas pode ser uma oposição responsável com alarido. Claro que pode, quando ele fizer sentido e será, claro que pode e não só pode, como será, obviamente, quando for necessário fazer alarido sobre aquilo que for fundamental. No caso da habitação, não é necessário alarido. Eu acho que na habitação nós temos de ter a capacidade de não nos perdermos nestes detalhes de pormenor de que no último mandato não fez nenhuma casa e no próximo, até dezembro de 26, vão ser feitas 75, porque a questão da habitação é muito mais grave do que isto. Eu espero que Guimarães consiga e que o Sr. Presidente de Câmara consiga cumprir aquele que é o seu desígnio de terminar 75 habitações até ao final do ano, mas isso é manifestamente muito abaixo daquilo que é necessário e, portanto, isso deixa-me satisfeito porque 75 é mais que nada, é melhor que nada, mas é muito aquém daquilo que é necessário. Nenhuma dúvida sobre isso. Agora, nós temos é que assumir que a habitação é uma questão grave, é uma questão complicada e que não se resolve
nem com primeiros direitos, nem com a esmagadora maioria das políticas que têm vindo a ser implementadas. Isto tem que ser dito com toda a clareza. Basta olharmos para aquilo que é a realidade. Se nós olharmos para a realidade do PRR, aquilo que estava previsto em termos de PRR, que veio tentar ajudar também a resolver este problema da habitação, aquilo que estava previsto é que estivessem concluídas 26 mil casas. Dessas 26 mil, a nível nacional, dessas 26 mil, financiadas a 100% pelo PRR, estão concluídas 2 mil. E, portanto, é necessário termos esta capacidade de percebermos que o problema é grave e que não devemos alinhar na política mais pequenina, no detalhe, porque não é assim que resolvemos problemas. E, portanto, eu não tenho nenhum problema em assumir que o PS não conseguiu resolver o problema no seu mandato. Eu gostaria muito que o atual Executivo conseguisse resolver o problema, mas não acredito que vá resolvê-lo. E pior que isso, é que nem o próprio Executivo acredita que o vai resolver, senão basta olhar para aquilo que era o problema eleitoral e que dizia qual era a promessa para a construção de habitação neste mandato, e para quem não se lembra, são 900 habitações. Eu gostava muito que a coligação Juntos por Guimarães conseguisse, nos 4 anos de mandato, fazer 900 habitações. Não acredito que seja possível, porque não tem condições para isso, nem financeiras, nem de suporte legal e administrativo para que isso aconteça. Nós sabemos as dificuldades, estas que foram lançadas agora, estas 75, é bom que as pessoas saibam, e todos sabiam, e todos sabem, que este processo não começou agora. O processo começou em 2024, foi formalizado em setembro de 2025, foi depois, já em dezembro de 2025, feita a conversão pelo atual Executivo, e a execução está programada para 2026. Eu não sei se vão ser feitas ou não, espero bem que sejam feitas, mas eu acho que temos de ter a capacidade de olhar para a habitação de uma outra forma, de olhar para a habitação de uma forma politicamente mais séria, do que estarmos aqui a contar os rebuçados que cada um consegue, porque enquanto andarmos a contar rebuçados, quem precisa efetivamente de habitação continua a não ter habitação. E eu não acredito, e lamento que assim seja, e não estou com isto a imputar responsabilidades ao Executivo da coligação Juntos por Guimarães, longe disso. Eu não acredito que consiga fazer as 900 habitações, e, para terminar, dizer que a habitação é um problema sério e devíamos estar focados em resolver, na essência, aquilo que é fundamental. Não é com a ação da IRU, que tem que aprovar tudo aquilo que vai ser feito, não tem capacidade nem recursos para aprovar os projetos que lhe chegam, e depois os concursos ficam desertos. É necessário rever o valor de metro quadrado e tem que ir novamente à IRU, e esta negociação, mesmo para terminar, e esta negociação que o Sr. Presidente da Câmara conseguiu fazer, pelo menos pelas palavras de Manuel Ribeiro, parece que foi uma vitória fantástica, graças à enorme influência política que tem. Resulta de um decreto-lei de 2018 e resulta também de uma antecipação de que esta dificuldade iria existir, porque já em 2018 havia este regime especial exatamente para permitir que aquilo que não se conseguisse cumprir no prazo normal pudesse ser feito fora deste prazo, com penalização, e eu espero que não haja uma penalização superior, porque se for em 2027 são mais 10% de penalização. Mariana, Não, eu fico muito espantada com algumas das afirmações do Bastos. Fiquei sem perceber se ele concorda ou não que a oposição devia ter questionado, não precisava de ser com alarido, bastava questionar. Até porque, a nível nacional, o que está a ser discutido, a nível nacional, até porque, como vimos, a habitação também vai para além do Conselho, até a nível nacional, o que está a ser discutido é se os conselhos tenham ou não capacidade para fazer face a este tipo de intempéries que podiam assolar também Guimarães, ou podem vir a assolar, não é? Por isso, esta seria a primeira questão que a oposição tinha que colocar ao Executivo. Não é porque o Executivo está lá há 100 dias ou há 100 e poucos dias que não tem que estar consciente de que estas dificuldades lhe vão aparecer. E por isso fiquei sem perceber se o Bastos concordava ou não
que a oposição devia ter questionado, até porque é esta a função da oposição, é fiscalizar, é perguntar, é saber como é que as coisas estão. E não só receber os documentos, avaliar os documentos e decidir como é que vai votar, não é? Há outro mundo para além dos documentos que são apresentados Mariana, na reunião de Câmara. E relativamente às casas, também fico muito espantada que o Bastos, eu concordo que a questão da habitação é uma questão muito mais vasta do que aquilo que às vezes nós queremos ou que se pretende torná-la e reduzi-la aqui a duas ou três questões burocráticas que depois se vai conseguir fazer face, mas dizer que não é com o primeiro direito, nem com outras medidas que se vai resolver isto, também não me parece-me demasiado simplista, não é? Porque é com o primeiro direito, é com o regime especial de 2018, é com todas estas medidas que nós vamos conseguindo fazer face às dificuldades da criação de habitação em Portugal e em Guimarães. E por isso não me parece que seja de todo honesto também que se diga que estas questões podem ser colocadas de parte, porque não, porque estas questões é que nos permitem andar para a frente, seja construir 75 casas, seja 50, seja 900. Claro que é preciso dinheiro para as construir, mas também ou seja, explicou melhor o Bastos, não é? Dizendo que todas estas questões depois vão ter que ir ao IRU não tem capacidade, não tem técnicos, não dá respostas imediatas, do que o vereador da oposição na reunião de Câmara sobre aquilo que queria dizer. Porque dizer que não acredito que isto vai estar cumprido em setembro e que quero que fique em ata que isto não vai ficar cumprido em setembro, parece-me que é um argumento fraquinho para um vereador, não é? E por isso acho que esta questão teria que ser aprofundada se o PS realmente vê aqui uma dinâmica que não corresponde à realidade e, conhecendo o PS as dificuldades, porque esteve lá há muito pouco tempo, então o seu vereador não foi muito claro naquilo que deveria ter sido relativamente à sua posição. Mariana, vamos então deixar aqui, deixou algumas questões, o Zé Bastos também penso que deve querer uma última intervenção sobre este assunto. Ok, muito rapidamente, só para dizer duas coisas. Relativamente àquilo que eu penso que a oposição deve ou não deve dizer na reunião de Câmara, dizer uma coisa que é muito simples. Eu, se fosse vereador da oposição, definiria aquilo que diria na reunião de Câmara e aquilo que me parecia mais pertinente. Mas achas que esta questão era pertinente ou não, aquilo que me parece querermos extravasar... Não, a questão direta, mas as respostas não são de sim ou não, porque senão não havia debate. Senão não havia debate, era quase um teste americano e não é propriamente isso que estamos cá a fazer. Mas só para dizer que a oposição coloca as questões que entende pertinentes e não as questões que a Mariana entende pertinentes. Isso é verdade. As questões da Mariana são as questões da Mariana. Isso é verdade. Depois, mas as questões da Mariana são as questões do Conselho, não são as questões da Mariana. Não. Porque as a Mariana da Mariana não tem problemas, são as do Conselho e as do Deus, Ricardo Costa também são as do Conselho, as da Exato. Mariana não são mais do Conselho do que as do Não são. Nada não disso. Só estou a depois dizer dizer que de repente também quase me parecia que a Mariana estava num papel de fazer oposição à oposição. Não. Com um foco muito apontado. Uma última questão relativamente à questão simplista. Não é simplista, por vezes nós temos que ter o discernimento de olharmos para a realidade e de percebermos que o que está instituído não está a resolver os problemas. Independentemente de quem os instituiu, claro, mas era aí que eu queria chegar e foi isso que eu então, pretendia não resolve, dizer. Não, este só por si não resolve, isso é manifesto por razões que são óbvias, não é em Guimarães, mas em todo o país isto acontece. Em 26 mil que podiam estar e deviam estar e estava previsto estarem concluídas 26 mil casas, dessas 26 mil estão concluídas 2 mil. Alguma coisa tem que estar errado. E o que está errado, provavelmente, são os instrumentos que permitiam, ou que deviam permitir, ou que deviam otimizar a capacidade de fazermos e de construirmos esta habitação. Depois temos as nossas diferenças ideológicas. Depois temos as nossas diferenças ideológicas, nós nem tanto, relativamente a quem deve fazê-la, a quem deve construí-la, se o público deve ou não deve investir também os seus próprios recursos na construção da habitação, e eu acho que sim. Eu também acho. Pois, aí não estamos em desacordo. Aí não estamos em desacordo.
desacordo. Mas, eventualmente, há quem não ache assim e, por isso, também não há alterações significativas. Eu continuo à espera das soluções milagrosas da coligação Juntos por Guimarães, quando era oposição, que dizia nós temos aqui um regulamento para a habitação que o Poder não quer aprovar e isto resolvia os problemas todos. Então, porquê é que na primeira reunião de Câmara não aprovaram o plano para a habitação que resolvia os problemas todos e agora estavam a resolver os problemas todos? Manuel Ribeiro, não um teste americano, mas um minuto para finalizarmos este Não um teste americano, mas o Bastos merecia uma resposta mais contundente. Bem Não é? ela. Porque falou em demagogia, falou em alarido, falou em... Pronto. Como é que chamou o Dr. Domingos Bragança? Era O proclamador. O proclamador. Não fui eu que chamei, disse que a oposição chamava. Chamava o proclamador. Não, o problema de quem está à frente das câmaras municipais, do governo, até das juntas de freguesias, é a comunicação. E quer dizer, e saber qual é o ponto ótimo de comunicação, se é menos, se é mais, se é o ideal, é difícil. Estamos de acordo. E claro, quem vai para o poder tem digamos, este desafio de comunicar. E às vezes pode exagerar, acredito que se exagere, mas neste caso concreto estamos a falar de medidas que foram aprovadas, medidas que estão no terreno e, portanto, anunciar medidas que estão no terreno, anunciar e informar os vimaranenses que está a ser executado, que vamos neste caminho, num caminho que todos acham que é certo, ou acham, chamam atenção disso. Não é só o Executivo Municipal. Mas que já tinha começado. Não, o caminho começa hoje. Exatamente. Portanto, relativamente à habitação, à construção de habitações, havia unanimidade. Há bocado falaste também em diferenças ideológicas. Mas relativamente ao primeiro direito e a outros programas e projetos da Câmara Municipal, não me recordo, salvo qualquer erro, da coligação Juntos por Guimarães ter votado contra nas Assembleias Municipais. Não me recordo. Parece-me que estávamos, portanto, digamos assim, é um assunto que é consensual entre os partidos políticos, porque realmente é só olhar para a realidade. Faltam habitações sociais, faltam habitações para muita gente. E de certeza absoluta que se houver mais oferta pública, vai haver um retrocesso do preço das habitações dos privados. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. E, portanto, o que o município está a fazer, eu sei que os projetos já estavam iniciados, que era de todo conveniente, era de todo o interesse público continuá-los, mas continuá-los a sério com concretização. E é isso que está a fazer. Muito bem, temos de avançar. 4 meses depois das eleições autárquicas, em 12 de outubro, foram eleitos os vocais da Junta de Freguesia e constituída a mesa da Assembleia de Freguesia de Brito, numa reunião realizada a 11 de fevereiro. A coligação Juntos por Guimarães justificou agora a sua abstenção, que permitiu essa instalação, na última Assembleia de Freguesia, porque entender que deveria, e cito, colocar os interesses de Brito e da sua população acima de qualquer consideração partidária e interesse pessoal. Manuel Ribeiro, foram precisos 4 meses para a coligação tomar esta posição? Parece que sim. Eu vou citar o Bastos. É factual. É só agora que as coisas se resolveram. Nós não sabemos o que é que está por trás, as conversações, os encontros, os argumentos utilizados. Mas, de qualquer forma, ainda bem que se resolveu. Se me perguntarem, a minha opinião é a mesma opinião de gente do meu partido ou do PS, eu não sei se é, mas eu acho que numa situação como esta, e aí tenho que dar mérito ao Dr. Cândido Capela Dias, que era sempre coerente, dizia publicamente e fazia relativo com a CDU. Embora parece que o Bastos tenha aí uma carta na manga, vamos ver. Dizia que a CDU viabilizava os partidos que ganhavam as eleições nas juntas de freguesia. E parece-me que também nos municípios. E, portanto, quando havia minorias e a oposição não concordava com a composição do Executivo, a CDU votava contra. E eu desde sempre achei que seria a posição mais correta. Eu chamo a atenção que há um movimento no país, principalmente nos municípios, para que a Assembleia Municipal ganhe poderes. E a Assembleia Municipal até ganhe poderes no sentido de poder destituir o Executivo
com moções de censura, um bocado à imagem que existe no Parlamento da República. Mas não vamos por aí. Portanto, o que interessa, e há quem defenda que mesmo executivos minoritários devem ser maioritários na variação. Portanto, o que se tenta aqui é que haja viabilidade do órgão executivo das autarquias. Aqui no que se refere à Junta de Freguesia, não faz sentido perpetuar este estado de coisas que prejudica objetivamente a freguesia e também prejudica a imagem dos políticos em geral. Portanto, eu acho que foi de bom senso, embora tivesse demorado 4 meses, o bom senso vale bem ao de cima, é de elogiar. Zé Bastos, há uma carta na manga sobre este assunto? Não, nenhuma carta na manga. Só dizer que, naturalmente, saudar o acordo que foi alcançado para a governabilidade da freguesia de Brito, governabilidade dentro das regras mais normais e de normal funcionamento, porque ela estava a ser governada, não estava ingovernável, nem estava a ser ingovernada. Mas dizer que não há aqui, os princípios estamos todos de acordo, que é normal que quem vença presida, e nas Assembleias de Freguesia também é assim que acontece, ou seja, ainda que não haja maioria, o partido mais votado é quem preside a Junta de Freguesia, isso está plasmado na lei, mas não há aqui princípios de governança e de lógicas de funcionamento quando se elogia, e eu também elogio a coligação Junto por Guimarães por ter, não conhecendo os pormenores do acordo que foi alcançado, elogia-se muito bem, mas cada circunstância é uma circunstância e cada freguesia é uma freguesia. É importante dizermos que, por exemplo, Gondar, onde o PS também venceu sem maioria absoluta, o acordo foi imediato. E não houve nenhuma resistência, nem demorou 4 ou 5 meses, foi imediato. Por outro lado, em Fermentões ainda não há acordo. E ainda não está constituído o Executivo. E, portanto, dizer que as circunstâncias de cada freguesia são as circunstâncias de freguesia e nós não podemos querer obter louros dos resultados nenhuma delas quando não acontece nas outras. Dizer também, e aquilo que foi referido como uma carta na manga, não é uma carta na manga, mas todos nós nos lembramos do que aconteceu há 4 anos atrás em Celhos Sanchorges, em Pevidém. Já estava-me a lembrar disso, sim. Não é? Que demorou também 4 ou 5 meses que demorou a acontecer o acordo e que ainda bem que foi feito esse acordo e foi a CDU que o fez. E, portanto, não há... A CDU que viabilizou. Foi a CDU que viabilizou, passado 4 meses ou 5 meses, mas foi o tempo... foi um processo que demorou. Mas foi o tempo que, porventura, foi necessário para encontrar o equilíbrio que era necessário garantir. Não conheço os detalhes e as coisas são como são. A democracia é assim. Quando vamos a votos e por alguma razão é que as regras são estas. Vamos a votos e a lei determina como é que se constituem os executivos. Se no âmbito da lei, de forma direta e automática, eles não são constituídos ou por maioria ou por acordo imediato, há que negociar e encontrar condições objetivas para que isso aconteça. É aquilo que acontece também na Assembleia da República. Parece-me que pode haver aí uma lacuna na lei que não prevê este tipo de situações que seja levado até ao limite. Sim, eventualmente, e eu acho que a lei, neste particular, deveria ser alterada. Concordo em absoluto com isso, porque é necessário, e cada vez mais, e cada vez vai ser pior, como todos nós sabemos. E eu estava a puxar o assunto para a Assembleia da República porque sabemos também que as difíceis condições de governabilidade, não na Assembleia da República que não governa, mas da criação do suporte que é necessário para um governo com o panorama atual em termos de distribuição parlamentar e, portanto, é necessário olharmos para isto mais uma vez com clareza, sem medirmos demasiado aqueles que possam ser os ganhos imediatos para o partido A ou para o partido B. Eu acho que na política começa a fazer falta cada vez mais termos a capacidade de olharmos para os problemas e percebermos que
se não conseguirmos, se não tivermos a capacidade de resolver problemas, a tendência vai ser para que a situação se agrave e para que as fações mais populistas, aqueles que resolvem os problemas difíceis de forma fácil, possam crescer. E, portanto, eu acho que temos de ter esta capacidade de olhar para a realidade e de saber que as pessoas precisam que sejam resolvidos os problemas. Se resolvemos os problemas de forma tão rápida e tão eficaz quanto possível, tanto melhor. Se não conseguirmos, vamos andar aqui a alimentar um sistema que depois combatemos quando é necessário e que, na hora da verdade e na hora do aperto, muita gente percebe que, porventura, há soluções que não são as melhores. Mariana Silva, o Manuel Ribeiro até citou o canto de Capela Dias. Revê-se nessas palavras de que sim, a oposição deve viabilizar esta questão é muito concreta para mim e na CDU, onde eu estou inserida. É óbvio que, como disse o Bastos, também depende de quem está, quem é o candidato, quem é a lista, não é? E depois isto precisa de ser realmente negociado e, pelos vistos, foi. Porque há até um elogio ao Sr. Presidente da Câmara de ter facilitado aqui também as conversações e aqui as negociações. Agora, é óbvio que as pessoas não gostam, e isto nunca é bom para a freguesia, porque claramente as pessoas não gostam que o partido que teve menos votação venha dizer afinal temos que ir a eleições porque eu não quero assim. Não é? Isto é clarinho como a água. As pessoas não gostam e só ia sair prejudicado o partido que impedisse que houvesse aqui quem presidisse a Assembleia de Freguesia fosse o partido com mais votação. E por isso parece-me que foi aqui uma situação resolvida de forma adequada para o bem de todos e que agora consigam trabalhar em conjunto e que este problema não se perpetue, não é? Porque não havendo maioria depois também complica e que não se perpetue durante 4 anos e não complique o desenvolvimento da freguesia e a resolução dos problemas da freguesia. Eu acho que, por o que parece, das notícias que pudemos ler, tudo se vai resolver de forma adequada. Eu só colocava aqui uma questão muito rápida, até porque o próprio Presidente da Junta de Brito, elogiou a intervenção do Presidente da Câmara na resolução deste problema. Eu pergunto se o Presidente da Câmara se deve envolver neste tipo de questões. Na minha opinião, deve. Porque foi ele, não sei se foi ele que escolheu os candidatos, mas ele é que estava à frente da candidatura da coligação, não é? E por isso, depois de ganhar as eleições, continua a ser ele o responsável pelos candidatos da coligação, não é? E na minha forma de ver, acho que ele se envolveu e bem, mas não sei se há outras opiniões. Não, é uma questão de semântica. Eu acho que o Presidente da Câmara não se deve envolver. Acontece que quem se deve envolver, e se envolveu muito bem, se envolveu como é público, é o Presidente do PSD, que é também o Presidente de Câmara. E, portanto, o Presidente de Câmara, enquanto figura institucional, não se deve envolver, do meu ponto de vista. Acontece que é a mesma pessoa, o Presidente de Câmara e o Presidente do PSD, e eu presumo que quem se envolveu foi o Presidente do PSD, junto daquele que foi o seu candidato à freguesia de Brito, enquanto isso é um bom jogo Presidente. De palavras. Não, por isso é que eu disse que é uma questão semântica. Porque o Presidente da Junta veio agradecer ao seu Presidente claro da sim. Câmara e já está escrito, já não há volta a dar. Não foi ao Presidente do PSD. Exatamente, já não há volta a dar. Não, mas eu não quero dar volta nenhuma. Eu não estou a querer fazer mais do que isto. Quer dizer, sim, acho muito bem que o Dr. Ricardo Araújo tenha tido uma ação para ajudar a resolver o problema e comecei por dizer que é uma questão de semântica. Acho que o Presidente de Câmara, enquanto figura institucional, não. O Presidente do PSD, sim. Acontece que são a mesma pessoa e talvez por isso também o Sr. Presidente da Junta se tenha referido ao Presidente de Câmara na forma que o fez, mas eu acho que fez muito bem. O Dr. Ricardo Araújo, para ser absolutamente claro, fez muito bem envolver-se nesse processo. Manuel Ribeiro, também para finalizar. Eu também acho que fez muito bem envolver-se. Mas também é preciso não esquecer esta dimensão de que há um Presidente da Junta eleito. O candidato do partido mais votado é Presidente da Junta. Exatamente. E mais, e diz a lei que os vogais são eleitos sob proposta do Presidente da Junta eleito. Certo. Isto quer dizer o seguinte: se a Assembleia de Freguesia inviabiliza
a eleição dos vogais da Junta de Freguesia, estamos mesmo no impasse, porque não podem sair membros da Assembleia de Freguesia para a Junta de Freguesia nem serem substituídos. E, portanto, não há um executivo. E caímos numa situação de uma gestão quase unipessoal do Presidente da Junta, que é Presidente da Junta, e, portanto, toma posse, mas não tem equipa. E pergunta-se, vai gerir com quem? Com os anteriores? Parece-me que não. Mas se não tem equipa, como é que vai gerir? Portanto, é de todo o interesse também da Câmara e do Presidente da Câmara que as equipas estejam constituídas para haver esta, digamos assim, esta complementariedade entre a Câmara e a Junta e as freguesias. Muito bem, avançamos para o último ponto deste debate, que é a questão referente ao Impacta. No primeiro semestre de 2026 é aprovado maior verba até ao momento deste projeto. Posso dizer que dos cerca de 442 mil euros, que se traduzem no crescimento de 15% face ao período homólogo de 2025, que foi de 384 mil euros. A minha pergunta para o José Bastos, em primeiro lugar, é se este é o caminho certo que a Câmara deve tomar, digamos, deste reforço de verbas no Impacta, ou se isto também não se traduz numa certa dependência das associações face ao poder municipal? Não, do meu ponto de vista este é o caminho certo. Eu acho que o Impacta é um projeto relevante, é um projeto importante, é um projeto que deve continuar a existir, deve, dentro da medida do possível e desde que tenha cabimento orçamental no orçamento global do município, deve ir crescendo cada vez mais. Porque aquilo que estamos a falar é de um programa que tem por objetivo apoiar um conjunto de iniciativas de cariz eminentemente cultural, nas suas várias dimensões, associativo, individual também, que há apoios individuais a artistas ou a cidadãos. E, portanto, eu acho que este é o caminho certo. O trabalho que pudermos fazer para promover e para desenvolver a atividade cultural e numa lógica que possa continuar a fazer aquilo que vem sendo feito em Guimarães, felizmente há muitos anos, que é de dar uma dimensão mais do que aquilo que antes se assumia como uma democratização cultural, é uma democracia cultural, é dar condições para que cada cidadão possa ser membro efetivo e participativo no processo da criação, no processo de criação artística, e, portanto, eu estou completamente de acordo com este caminho que está a ser seguido. Haverá sempre coisas a melhorar, haverá sempre metodologias que podem ser aperfeiçoadas, mas no essencial, naquilo que é o cerne da questão, naquilo que é o objeto do Impacta, naquilo que são os objetivos essenciais do Impacta, absolutamente de acordo. E se este Executivo tem condições para aumentar os 15% que o Alfredo referiu, a mim só me compete felicitar o Executivo por essa iniciativa. Mariana Silva, concorda com este reforço deste projeto? Sim, eu concordo e como sabemos, o Impacta tem uma dimensão muito vasta no Concelho, não é? E por isso mesmo faz com que esta estrutura cultural e de diferentes iniciativas aconteçam em todo o território e não só centradas no centro da cidade. E por isso é um projeto que as associações elogiam e que sentem que os ajuda, e por isso parece-me muito bem que ele cresça e que se continue a desenvolver para que possamos ter cultura em Guimarães, feita em Guimarães, e para todos, em todo o Concelho, e não só reduzida ao centro da cidade. Por isso parece-me muito bem este aumento. Manuel Ribeiro, aqui unanimidade nesta questão. Eu acho que há unanimidade, até porque, e não poderia ser de outra maneira, quer dizer, a coligação Juntos por Guimarães está na governança do município, aumenta em 15% para já, não é? Primeiro semestre, se é relativo ao primeiro semestre, digamos assim, as comparticipações dentro do Impacta, e realmente tem algum impacto. 15% não é uma verba de menos importância. E, portanto, nesse aspecto,
a coligação Juntos por Guimarães está a pegar nestes projetos implementados, e muito bem, pelo PS enquanto esteve na Câmara, e está a tentar desenvolvê-los. É como diz o José Bastos, há sempre alguma coisa para melhorar. E se apoiarmos, ainda há mais para melhorar. Isto é, porquê? Porque temos aqui uma entidade pública que pode apreciar, acompanhar a realização, ou melhor, onde é investido o seu dinheiro, digamos, o dinheiro de todos. E, portanto, isto também dá um capital de confiança às organizações, às associações, aos grupos que fazem cultura, que criam cultura, que arriscam nesse domínio, dá-lhes também este conforto de poderem progredir. Porque começam a sentir, e já sentiam isso aí tenho que elogiar a governança do PS, começam a sentir que têm uma entidade no município que, se for preciso, se o trabalho for meritório, for esforçado, apoia. E nessa situação dá um conforto muito grande a quem realmente quer fazer cultura e quer divulgar a cultura a todo o concelho, como disse a Mariana, porque o Impacta realmente tem impacto em todo o concelho e retira um bocado a cultura, a divulgação da cultura do centro de Guimarães e leva-as até às periferias do próprio concelho. Muito bem, não terminamos este Guimarães em Debate sem as últimas intervenções, os últimos 2 minutos para cada um dos elementos destacar algo que pretenda e que queira destacar nos próximos dias. José Bastos, o que é que tem a dizer? O que eu tenho a destacar neste minuto final, não preciso de 2, tem a ver exatamente com esta questão da cultura e tem a ver com o Festival de Dança Contemporânea Guidanse, que terminou na semana passada e que felizmente pudemos assistir a um conjunto de espetáculos de grande qualidade, com um programa bem estruturado, bem pensado, com um programa que ele próprio também é impactante, e impactante não do ponto de vista comunicacional apenas, mas impactante sob o ponto de vista daqueles que são os seus efeitos. É extraordinário poder continuar a ver salas com 800 lugares esgotadas com espetáculos de dança contemporânea, que é algo que à partida muitas pessoas diriam se calhar isto é para elites. E se quando o festival surgiu em 2011 na Antecâmara da Capital Europeia da Cultura e tinha um objetivo claramente definido e claramente traçado e está escrito, alguns contestavam na altura, mas isso também faz parte do processo, não tem problema nenhum, passados estes anos e ver que o festival se afirmou e o festival se está a afirmar de uma forma consistente, de uma forma robusta e com um grande reconhecimento nacional e internacional, merece a minha parte este destaque por entender que é também destas iniciativas, complementadas com as outras como o Impacta, que se constrói o chão comum de um território em termos culturais, e eu queria destacar de forma muito clara o sucesso deste Festival de Dança Contemporânea. Manuel Ribeiro, o que tem a destacar? Eu queria destacar, porque é um assunto que não passou despercebido a nível nacional, mas está sempre na ordem do dia, foi a aprovação pela Assembleia da República, digamos assim, da restrição de acesso às redes sociais a menores de 16 anos. Eu acho que a medida é meritória, embora se possa admitir alguma intromissão do Estado na liberdade individual das famílias, do cidadão, mas eu acho que é necessário regular, disciplinar as redes sociais. E se dos 13 aos 16 pode haver o consentimento parental, portanto, tem que haver, e de uma forma bem apertada, parece-me que dos 13 anos para baixo, nem com consentimento parental. Eu queria dizer que espero que não seja uma medida que não tenha qualquer efeito. Isto é, que a sociedade, no seu todo, encontre formas de defraudar esta finalidade que eu acho que foi muito meritória e teve, digamos assim, a adesão da maior parte dos deputados da nação. Mariana Silva, para finalizar.
É engraçado como se dá voltas no PSD, não é? Mas isso é outra história que eu depois conto ao Manuel Ribeiro, do Estado intrometer-se nos nossos direitos e na forma como queremos viver a nossa vida. Mas isso é outra conversa. Para este último minuto, eu gostaria de referir, nem vou ser oposição à oposição, mas nem quero que a oposição diga aquilo que eu estou aqui a dizer, eu só acho que deviam dar voz aos vimaranenses e responder à dinâmica diferente que o Manuel Ribeiro também dizia há pouco que estamos a viver em Guimarães. E essa dinâmica não é assim tão diferente, porque foi também a reunião de Câmara, a anulação da reabilitação da Unidade de Saúde Familiar de Ronfe, e não deixa de ser interessante que eu não assinei o nosso acordo de não criticarmos até 6 meses, porque agora é que nem a oposição tem nada a ver com isto, ou melhor, o PS tem nada a ver com isto. Porque em novembro de 2025, o seu presidente, Ricardo Araújo, dizia numa reunião de Câmara que estas obras eram prioritárias de reabilitação de 4 centros, de 4 unidades de saúde familiar, para tornar o acesso dos utentes e criar condições aos profissionais de saúde de forma confortável e para o bem dos cidadãos e o compromisso que tinha assumido. Mas parece que poucos meses depois, afinal, o de Ronfe caiu sem grandes questões e sem que a oposição tivesse feito grande questionamento também ao seu Presidente de Câmara e mesmo não o confrontando com as palavras que ele disse nem há meia dúzia de meses, foi há pouquíssimo tempo. E por isso parece-me que seria importante que o Executivo dissesse se a Unidade de Saúde Familiar de Ronfe não vai mesmo, a requalificação não vai mesmo acontecer, ou se vai acontecer noutros moldes, ou o que é que vai acontecer, ou se já mudou de ideias em tão pouco tempo relativamente àquilo que deverá ser o conforto dos utentes e o conforto dos trabalhadores da saúde nesta unidade familiar. Ficam estas questões do ar. Terminamos assim mais uma edição do Guimarães em Debate, que poderá ser visto em todas as plataformas do Jornal de Guimarães. Até daqui a 15 dias.